o que que dá para esperar disso, né? Porque o os Estados Unidos, querendo ou não, né, eles acabaram sugando os investimentos mundo afora, não é só o investimento que vinha para o Brasil que foi para lá, né, acho que o mundo inteiro ia para os Estados Unidos, porque não só era o lugar mais seguro, mas também o lugar mais rentável, que entregava as Sim, melhores que crescia rentabilidades, basta mais. ver market cap das empresas listadas ali. Isso durou muito tempo, né, foram muitos anos aí. O que que pode vir daqui para frente? A ruína do Império Americano ou simplesmente uma balançadinha ali que as moedinhas estavam lá, vão começar a se espalhar? O que que vocês enxergam aí de consequências do que a gente está vendo nos Estados Unidos? Não, assim, acho que é uma combinação boa. Se você pensar que, como você disse, né, os Estados Unidos sugou o dinheiro do mundo, não só porque estava naquele momento com uma melhor economia do mundo, era o país que mais crescia, que mais desenvolvia tecnologia e onde os lucros mais cresciam. Então, o investidor procura crescimento. Onde está o crescimento, está o dinheiro do investidor. Então, de fato, os Estados Unidos sugou o dinheiro do mundo por esses 2, 3 anos. Agora, com toda essa incerteza frente às tarifas, frente a essa política nacionalista e etc., faz com que a economia americana fique mais morna. Uma economia mais morna, a sua moeda fica mais desvalorizada. Então, o dólar tem perdido valor em relação a várias moedas no mundo. E isso, normalmente, é bom para mercados emergentes, como o Brasil. Então, assim, eu estava até a semana passada em Nova York numa conferência e falando com os gringos, né, que eram meus clientes na época que eu estava no Bank of America. E é muito dessa visão, assim, quando a gente olha, tem o mandato de emergentes, né, com esse cenário de dólar fraco, para onde eu vou? Mercados emergentes. Mas você não tem também uma lista infinita, né, de países bons. China tem lá seus problemas, Rússia está em guerra, Turquia é instabilidade política, a Índia é cara, o México está nessa guerra tarifária também, você não sabe muito bem como vai ficar. O resto na América Latina é muito pequena, onde tem um país gigante com 220 milhões de consumidores, que é autossuficiente em comida, exportador de energia, tem terra, tem mar, enfim, o Brasil, né, e tem uma bolsa que não é a oitava maravilha do mundo, mas no relativo é uma bolsa boa, né. Uhum, Então acho que isso tem atraído fluxo. Então você tem esse movimento global que ajuda o case de Brasil, e você tem o próprio doméstico Brasil que, assim, a gente está no pico da desgraça, assim, acho que o pior passou, né, o juro já subiu, a inflação já estourou. Eh, o partido de esquerda ganhou a eleição em 23, a gente já está quase no mais do meio do mandato, então a gente já tem aí, já sabe como é. Então, assim, parece que daqui para frente mudanças, né, uhum. mudança de ciclo, mudança de governo, e a bolsa tá lá, Eu vou voltar esperando nesse por mu eu vou nós. voltar nesse mudança de governo, porque eu sei que investidor de ações não pode se apegar muito a isso, mas acaba sendo importante num Faz momento como parte agora. da análise, É, sim. mas o dá pra dizer então, aquela frase era até meio muita gente usou no passado quando ia falar de emergentes, né, o Brasil vai vencer de WO, né, GWO. porque acabou não ajudou muito no passado, mas dá pra agora acreditar que a gente vai de fato vencer por WO, nesse dinheiro que tá saindo dos Estados Unidos precisa ir pra algum lugar, vai ter que vir para o Brasil, porque meio que não tem outro lugar pra ir? Acho que não é só por WO, assim, eu olho muito o México também. O México não está ruim. Se você olhar a qualidade das empresas, a situação financeira das empresas, as vantagens competitivas do México, não é um lugar ruim para investir. E eu acho que ele vai sair um ganhador, assim, dessa disputa tarifária, né, eles vão agora renegociar o NAFTA e, assim, os Estados Unidos têm uma interdependência muito grande com o México, não dá para cortar o cordão umbilical e cada um segue a sua vida. Então acho que faz parte da negociação do Trump, né, ser truculento, brigar, falar, mas no final do dia o México é muito importante para os Estados Unidos. Eu acho que ele no final do dia vai sair melhor do que o esperado. Então não é WO apenas, né, eu Uhum, acho que tem concorrentes, tem investidor que a gente conversou que está investindo na China, que acha que vai, enfim, vai crescer, vai ser bom, está lá correndo na tecnologia também. Tem investidor para tudo, então não é só WO não, a gente uhum. também tem coisa boa aqui sim. É, mas parece que você juntou um monte de variável que é quase
o melhor cenário que a gente podia imaginar, né? Porque tem esse lado do dólar fraco, fluxo para emergentes, como a Sara falou, alguns mercados completando também, né? A Arábia Saudita, que é relativamente parecido em tamanho e exposição lá em mercados emergentes como o Brasil também, muito atrelado ao petróleo, né? O pessoal não querendo também investir nesses mercados tão atrelados ao petróleo. E aí os Estados Unidos já concentrando 2/3 dos recursos em bolsa do mundo, mais ou menos. O Brasil, uma parcela muito pequena, né? Qualquer pouca coisa que vem para cá pode ser relevante para a gente, né? Então esse posicionamento leve, não só lá fora, como nos locais também, né? Quando a gente faz os estudos sobre quantos investidores, na média, estão investindo em bolsa, a gente está num patamar abaixo de 2016, né? No pior momento do ciclo da Dilma. Tem até eu peguei a apresentação que vocês, não sei se tinha permissão, mas peguei a apresentação que vocês têm ali do exposição de ações à indústria de fundos. Hoje, o AUM da indústria de fundos brasileira e o percentual que está em ações está em 7,5% do AUM, né, o ativo sob gestão total. Né? No pior momento ali da Dilma, isso aí estava em torno de 8,5%. Tudo bem que também lá era uma fatia menor, né? A indústria de fundos era menor ali naquela época. Né? Aqui a gente teve um crescimento também bastante da renda fixa, mas mostra um pouco da indisposição em ter ações na carteira. Mas né? quando você junta com o gráfico exatamente acima aí que Esse você aqui olhou, na verdade você vê que o nominal também está mais baixo, né? Quando a gente olha o fluxo que entrou na indústria de fundos, isso de ações e multimercados desde 2016, já saiu tudo que entrou e mais 100 e cacetada bilhões. Esse gráfico é muito triste. Né? A gente fez até um episódio do Samuel Ponsoni falando da indústria de fundos. Se eu tivesse pego essa imagem aqui, acho que ilustrava bem o que é esse momento, né? Para quem não tá vendo aqui, né? Aliás, também nem vai dar para ver que eu tá na minha mesa, mas de 2017 até 2021, fundos de ações e multimercados tiveram captações aqui, fazendo uma continha de padeiro aqui, dá uns 300, 470, dá quase 600 bilhões de reais de captação sequencial, né? Todos os anos captando. E o que teve de resgate ali de 2022 até 2025 já devolveu tudo isso, né? E mais um pouco. E mais um pouquinho. Deixou uns 100 bilhões ali de rebarba. Mas esse é um ponto importante do porquê também ter bolsa, né? Que é o tal do posicionamento, né? Ninguém tem mesmo, né? Tem que comprar nessa hora. Ninguém tem que estar leve. E não existe ação barata e popular ao mesmo tempo, né? Se a ação tá barata, não tá popular. E aí ajuda a explicar o que a Sara mencionou anteriormente, né? Do famoso PI da Bolsa, que a gente também tá abaixo do patamar da Dilma, lá em 2016. Então, só para elencar aqui, então a gente já saiu dos Estados Unidos enfraquecido para também podemos falar um terceiro motivo, subalocação de ações no Brasil, do investidor? Sim, acho que sim. Acho que na nossa última carta a gente escreveu sobre esses 3 P's, né? Que é preço, política, que é a política monetária, fim de ciclo, e P de posicionamento, assim. Então, é barato, ninguém tem, e está num momento que tende a ser favorável, né? Exato. Boa. Não significa que não vai sacudir, né? Não significa que vai ser linear, que vai ser uma travessia, que no Brasil nunca é uma travessia lembrar, nosso último né? bull market, se a gente pode chamar assim, foi lá 2016. E no meio do caminho teve só um Joesley Day, uma greve dos caminhoneiros, né? Demissões de presidente da Petrobras, então não foi linear, longe de ser linear, né? Quase tem um half pipe no meio do caminho, assim, parece que vai voltar tudo e continua subindo. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!